Eu sou Diná Sanchotene e esse é o AG Carreiras, que uma série com 4 episódios vai falar sobre a saúde mental no trabalho. E o nosso assunto de hoje é qualidade de vida. Para falar sobre isso, eu converso hoje com Peter Noronha, psicólogo. Tudo bem, Peter? Muito Obrigada. feliz de estar aqui com vocês. Então, como que a gente pode equilibrar a nossa carreira com a nossa vida pessoal? Essa é a pergunta de milhões, né, Diná? Primeiro, a gente precisa entender assim, o que é equilíbrio para a gente. Né? Significa ter mais horas livres, significa ter mais prazer, significa ter oportunidades de aprendizado. Então, essa é a primeira pergunta, sabe? O que é equilíbrio para mim? Como eu vou sentir uma vida mais equilibrada? Apesar de que eu não gosto muito dessa palavra equilíbrio, sabe? Porque a nossa vida é tão cheia de altos e baixos que é sempre desafiador a gente falar em equilíbrio. Eu gosto de falar em balanço vida-trabalho. Né? E como que é possível a gente fazer esse balanço para que um não ultrapasse o espaço do outro? Tá. Primeiro, assim, a gente precisa entender que a gente tem vários papéis que a gente ocupa na vida, né? Tem o papel profissional, tem o amigo, tem o marido, o namorado, etc. E que cada espaço desse tem necessidades específicas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente reconhecer que cada papel, né, que a gente ocupa na vida tem necessidades e precisam ser atendidas, sabe? E às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então, às vezes eu, como um amigo, por exemplo, preciso de ter espaços de trocar, né, de dialogar, por exemplo, e no trabalho, às vezes eu preciso de aprendizado. Então, a gente falar em balanço, equilíbrio vida-trabalho envolve muito isso, conhecer as nossas necessidades, respeitá-las e comunicá-las para quem convive com a gente. Quando que a gente acha que tem um limite? E eu queria também te perguntar assim, como que a gente pode ter mais qualidade de vida, né, para que um não sobrecarregue o outro? Eu costumo dizer que o nosso corpo dá vários sinais de que as coisas não estão indo muito bem. Primeiro, a primeira dica que eu posso dar é, muitas vezes o nosso humor fica oscilante, sabe? A gente se irrita fácil com qualquer coisa, por exemplo. Segundo, a gente tem um sono às vezes afetado, né? A qualidade do nosso sono, então isso também é um alerta. E terceiro, muitas vezes a minha atenção, a minha concentração, ela não fica muito boa, eu não consigo às vezes focar a atenção no trabalho, né? E isso faz com que eu tenha pistas e sinais de que eu preciso desacelerar. Existe uma fórmula do que fazer para a gente estar mais relaxado e com isso ela refletir no nosso desempenho profissional? Sem dúvida. Primeiro, assim, eu acho importante responder uma pergunta. O que me revitaliza? Né? O que renova a minha energia? Às vezes eu pergunto isso para alguns clientes, eles não sabem me responder. Tá? No meu caso, por exemplo, é estar em amigos e estar em contato com a natureza. Né? Você sabe disso que você me acompanha. Então, quando eu vejo que eu estou começando a ficar estressado, né? Que eu percebo esses sinais que eu acabei de contar em mim mesmo, eu crio momentos de desaceleração, que podem ser ao longo do dia, sim, você pode desacelerar ao longo do dia, né? Ou naqueles momentos em que você se sente muito cansado, muito cansada, muito estressado ou estressada. E acaba que quando não tem esse equilíbrio, a pessoa acaba ficando doente, né? Ou com um processo de exaustão, até uma ansiedade, uma depressão. Por que esses momentos, nos momentos livres que a gente tem aí fora trabalho, é importante a gente ter essa conexão com a gente mesmo para que isso se reflita depois no nosso trabalho? A gente precisa entender, Diná, que nós não somos uma máquina, que nós precisamos renovar as nossas energias, até para a gente estar mais disposto, mais disposta, conseguir entregar valor através do nosso trabalho, né, e se desenvolver na nossa carreira, que é um dos temas aqui do nosso programa. Tá? Então, isso é muito importante, né? A gente ter também uma rede de apoio, porque às vezes eu não consigo ter, sabe, Peter, as pessoas me falam, essa sacada de parar, que eu preciso desacelerar, ou que eu estou quase entrando num burnout, por exemplo. Então, se você não consegue fazer isso, ou tem mais dificuldade, a minha dica é, crie uma rede de apoio. Você pode pedir para colegas, seu gestor, ou até pessoas da sua família que você convive, para te darem um toque, te alertarem de que você está passando um pouquinho dos limites e que de repente não seja o momento de você parar, né, desacelerar e renovar suas energias. Quando a qualidade de vida do profissional é boa,
Como que isso se reflete no trabalho dele, no desempenho das atividades profissionais? A gente não consegue, Gina, entregar um bom trabalho, fazer o que a gente precisa fazer, se a gente não tiver com energia, com saúde, com disposição. Então, se você não tem qualidade de vida, se você não cuida, né, de gerenciar suas necessidades, como a gente falou, naturalmente a sua carreira vai ficar comprometida, a sua performance não vai ser a mesma, provavelmente você não vai conseguir dar aquelas ideias, sabe, que geram inovação e que as empresas e os gestores gostam muito, né? De pessoas que dão ideias, propõem, fazem parte da solução e não do problema, né? Então, isso também é muito importante a gente parar para pensar, que hoje, até na minha atuação como mentor, como consultor, eu falo muito isso para as equipes, né? Se você não tem saúde, se você não é uma pessoa interessante, primeiro para você, como você vai ser para as outras pessoas e para o ambiente de trabalho que você está prestando um serviço ali ou prestando alguma assistência, né? Então, isso é muito importante. E o que impede as pessoas de buscarem essa qualidade de vida? Então, acho que muita gente vai se identificar. Eu vou falar por mim e pelo que eu vejo também nos meus clientes, né? Primeiro, quando a gente é muito apaixonada pelo nosso trabalho, a gente às vezes não consegue parar. Não sei se você sente isso às vezes. Sim. Porque a gente se envolve tanto e quando eu vejo, já passou 10 horas, 12 horas, né? Então, esse é um ponto. A paixão pelo trabalho, pelo que a gente faz. Depois, tem uma mania às vezes que rola, que é a mania de querer agradar a todo mundo, sabe? E isso me faz ser excessivamente colaborativo com as outras pessoas, mas comigo, nem tanto. E tem uma outra coisa, que é o perfeccionismo. Às vezes as pessoas não conseguem cuidar de si mesmas, né? Por exemplo, porque elas falam assim, eu não tenho tempo para ir na academia, né? Eu não tenho o dinheiro suficiente para fazer uma viagem para me desestressar. Ok, mas não dá para começar? Não dá para dar uma volta no quarteirão? Não dá para curtir uma praia, uma paisagem, entende? Então, assim, o perfeccionismo às vezes impede a gente de vivenciar essa qualidade de vida também no trabalho. E o medo das críticas, né? Porque as pessoas confundem, às vezes, você cuidar do seu balanço vida-trabalho com preguiça. Isso é uma outra coisa, né? Como as pessoas vão me ver, né? O medo da crítica. Como eu vou ser visto pelas pessoas na empresa, se eu colocar limites, por exemplo, se eu desacelerar. Muita gente pensa assim, eu vou curtir a natureza, vou ficar à toa esse dia, e acaba se sentindo culpada depois, né? Me fala um pouquinho sobre isso, assim, do fazer nada, ou do se dedicar a fazer coisa que relaxe. Eu brinco que é a prática do nadismo, né? A prática do nadismo, ela sim, ela é estratégica e se você sente essa culpa, às vezes por descansar, a minha dica pense que aquele momento vai te tornar uma pessoa ainda mais interessante, ainda mais criativa, né? Com mais energia, para resolver os pepinos no trabalho, né? Para dar ideias para os problemas pelos quais você é pago para resolver muitas vezes, entende? Então, eu acho que eu uso isso comigo, sabe, Diná? Porque eu tinha essa mania. Eu não conseguia parar para relaxar. Eu achava que quem relaxava eram pessoas preguiçosas. Eu tinha essas mentalidades um pouco obsoletas na minha cabeça. Mas quando eu comecei a revisitar isso, né, no sentido de, poxa, esse momento que eu estou aqui dedicando a mim, a renovação da minha energia, ele vai acelerar, entende? A minha performance, a minha criatividade, o meu bem-estar, e eu vou acabar me destacando também no meu trabalho, né? Fazer uma pergunta de milhões. É possível ser feliz no trabalho? Nossa, isso é um tema para uma outra conversa. Mas eu acredito que sim, Gina. Tá? Hoje eu sou feliz no trabalho e alguns elementos eu busco experimentar na minha vida. Primeiro, eu sempre acordo, eu vou trabalhar pensando no que aquele trabalho pode me oferecer de bom, sabe? Às vezes é realizar um sonho, ajudar as pessoas que eu amo a realizar um sonho delas, né? Ou simplesmente realizar objetivos como fazer viagens, que eu gosto muito de viajar. Segundo, eu também penso muito em como eu posso ser útil naquele meu trabalho, né? Eu sei que a gente faz tarefas chatas, que a gente não gosta, mas você entender, né, que aquele trabalho vai fazer bem para alguém, bem para um time, bem para uma marca, bem para uma empresa, para uma sociedade, gera um senso de propósito, sabe? Você está fazendo algo além de uma tarefa chata, né? E outra coisa,
ser feliz no trabalho envolve se relacionar com pessoas, né? Então, busque se relacionar com pessoas diferentes, saia um pouco daquela patotinha, que às vezes a gente tem mania de conviver com as mesmas pessoas. Isso pode fazer com que a gente se sinta mais feliz, né? Então, resumo da ópera, busque um propósito, né? Crie significado naquilo que você faz e busque gerar valor com pessoas, se relacione com pessoas e seja uma pessoa que as outras queiram estar junto, né? Porque uma coisa que eu falo, geral, é o seguinte: às vezes a gente espera que a felicidade no trabalho venha de fora, venha dos gestores, venha do meu colega, venha das práticas da empresa, mas nem sempre é isso, né? A gente pode, com pequenas ações como essas que a gente comentou aqui, né, criar um ambiente, né, que é mais feliz. Não quer dizer que vai ser sempre feliz, né, porque a gente recebe notícias ruins, a gente se frustra no trabalho, né, a gente tem notícias que às vezes não são muito agradáveis, que a gente tem que lidar, né, retrabalho, pessoas que a gente combina e não cumprem as coisas e por aí vai. Mas eu acho que, no geral, o importante é que a gente resgate, tenha esse momento de resgate. Toda vez que eu desanimar, a gente lembrar, poxa, mas esse trabalho me gera tanta coisa boa para mim, para as outras pessoas, pelo meu cliente também. Então, deixa eu me recompor e dar a volta por cima, né? Muito bom. Peter, dá vontade de ficar conversando aqui muito tempo. É verdade. E eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui conversar com a gente. Espero ter contribuído. Obrigado a você que está ouvindo, que está vendo a gente. E vai ser sempre um prazer voltar a conversar com vocês. Bom, gente, é isso. Esse é o AG Carreiras. Hoje a gente conversou sobre qualidade de vida no trabalho e a gente se encontra aí no próximo programa. Tchau!